Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite de hoje, Pai. Muito obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua graça derramada em nossos corações, Pai. Como é bom estar reunido aqui em teu nome, Pai, contigo, com o Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo para ministrar o nosso coração, nos ensina, Espírito Santo, tudo que for falado, que for pregado aqui, e já te agradecemos. Nós rendemos nosso coração a ti, para que nós temos um coração ensinável. Então, nós pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e colocamos em prática, principalmente o teu amor. Que nós possamos amar cada vez mais e olhar as pessoas com seus olhos, Espírito Santo. Obrigada por essa noite. Já te agradeço. Muito obrigada. Amém. 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 Hoje, logo de manhã, a hora que eu acordei, geralmente eu não vejo o WhatsApp, não. Mas a hora que eu acordei, tinha mensagem lá no Maravilhosa Graça, e daí eu abri e falei, Jesus amado, o Senhor já falou a palavra, né? Então, nós vamos abrir lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. No versículo 1. Oi? Por acaso fui eu? Por acaso foi você. Eclesiastes 3. Depois acho que eu vi isso. E assim, a coisa assim que eu vejo hoje, né, como quando o Espírito Santo ele une pessoas, ele é o gather together, né? Esse gather together no inglês, que é quando Jesus fala assim, quando 2 ou 3 estiverem unidos em torno do meu nome, significa a união dada pelo Espírito Santo. Ah lá, Diran já quer falar. Pode falar, Diran. Diran, abre o microfone. Quero não, amiga. Ah, não quer não? A mãozinha apareceu, eu já liberei. Não, você está livre, fica à vontade. Perdão aí. Não, só pedir perdão. Então, esse 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome é a união pelo Espírito Santo. Não é qualquer reunião. É uma união que é feita pelo Espírito Santo. E essa noite eu estava meditando sobre essa passagem, né, essa palavra acerca do tempo de Deus, né? Tempo, no hebraico, na verdade, eu não consegui achar a palavra, Karina, não consegui. Eu sei que é neste, alguma coisa assim, quem souber, por favor, posta. E daí eu só consegui achar dentro do grego, que daí são 2 palavras, que é cronos e kairos. E aí eu estava meditando, e daí foi brotando no meu coração, assim, onde que aconteceu, que visivelmente aconteceu o Kairos de Deus, né? E daí nós vamos falar sobre isso daí essa noite. Então, lá em Eclesiastes 3, lá no versículo 1, diz assim, deixa eu só pegar aqui, 3. Eu vou ler em 2 versões, tá? A primeira diz assim, há um momento certo para tudo, um tempo para debaixo do céu. Na outra versão, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando daí vai falar, né, tempo de abraçar, tempo de aborrecer, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar e tempo de colher, ele vai descrevendo todos os tempos. E quando chega no versículo 11, ele fala assim, ó, Deus fez tudo apropriado em seu tempo. Na outra versão diz assim, Deus fez tudo formoso em seu tempo. Esse tempo que está em Eclesiastes, especificamente nesses versículos bíblicos, ele fala sobre o Kairos. E aí nós vamos ver, então, a diferença. Tempo, na Bíblia, também aparece como Cronos. Então, o Cronos é o cronológico que a gente fala. Passou um mês, quando Deus fala assim, ó, no mês tal, do dia tal, não sei o que mais, começou a chover lá na Arca de Noé, lá. E daí, quando termina a chuva, fala assim, no dia tal, do mês tal, aí baixaram as águas. Esse é o tempo cronológico.
é um tempo que nós contamos aqui na Terra, é um tempo natural, certo? Ele diz respeito a datas e acontecimentos no natural. O Kairós de Deus, não. O Kairós de Deus, ele é fora de tempo. Ele é um tempo que nem sempre é no tempo. Porque o Kairós de Deus, olha que explicação que fala. Revela o momento certo para a coisa certa. A melhor oportunidade, aquela que é única. Ocasião certa e apropriada. Então, daí agora eu vou colocar o que o Espírito Santo falou no meu coração. União do céu e da terra trabalhando junto. Aonde há manifestação do tempo da graça. Esse tempo da graça é atemporal. Ele não depende do cronológico. Então, se nós formos pensar no tempo cronológico das coisas, muitas coisas na palavra de Deus, elas nos mostram que esse cronológico não funcionou, né? Então, eu vou começar com Jesus. Jesus, lá em João 7:6, ele está vivendo uma situação e ele diz assim, meu tempo de ser revelado ainda não chegou. Ou seja, embora ele estivesse ali, no cronológico, a revelação de quem era Jesus não tinha chegado, Kairós. Daí no versículo 8, ele ainda diz assim, olha, versículo 6 e no 8, ele fala a mesma coisa. Meu tempo designado. Por quê? Porque é o tempo do propósito debaixo do céu que fala em Eclesiastes. O tempo do propósito para o qual eu vim, para o qual foi designado, não chegou ainda. Em compensação, lá em João 12, quando acontece a última noite de Jesus com os seus discípulos, que é quando ele vai lavar os pés, vai ter a última ceia, tudo, ele chega assim, agora é a hora do Filho do Homem ser glorificado. E então, ele começa a descrever tudo que vai acontecer com ele. Então, agora tinha chegado o tempo designado dele revelar para que ele tinha vindo. Qual era o fim da vida dele? E esse Kairós, ele faz com que o que já está proposto no céu, ele cumpra esse propósito aqui na Terra. Então, assim, várias vezes nós vamos ver dentro da palavra o Kairós se manifestando e ele mostrando que a chamada da nossa vida não é para viver no Cronos. A chamada da nossa vida é para viver no Kairós. E eu vou começar com a primeira passagem. Eu quero tratar umas outras aqui, que foram as que falaram no meu coração de noite, mas eu quero começar com uma para nós entendermos que o Kairós precisa de Deus. O Kairós tem a interferência daquilo que vem de Deus. Então, lá em Gênesis, no capítulo, já tirei de novo, já li tanta coisa aqui antes da gente abrir, que eu já tirei, eu acho que é capítulo 24, eu vou achar de novo aqui. Eu não vou falar a história toda, mas eu vou comentar sobre o assunto, deixa eu ver, é 24 mesmo. Aqui, é no 24, que é quando chegou o tempo de Isaac. Que tempo que é esse? Era o tempo de Isaac casar. Né? Como a gente sabe, todo judeu, para ser considerado adulto, ele tinha que ter 30 anos. Antes disso, ele era um menino. Tanto que Isaac vai casar com 40. Ele nem casa com 30, ele casa com 40. E a gente sabe disso porque a palavra fala que ele teve filho com 60 anos e ele orou por 20 anos para Rebeca engravidar. Então, ele casou perto dos 40 anos. Se for com 40 específico, ele casou perto dos 40 anos. Aliás, que deve ter específico aqui, mas daí eu não procurei. E aí, o que acontece? Abraão, preocupado de ele acabar casando com alguém da terra da onde ele estava, ele quer que o servo vá buscar na parentela. Então, a primeira chave que nós vemos aqui, o pai quer que o servo vá buscar uma esposa para o seu filho.
Então, nós vemos a figura do Pai, do Filho, e o servo aqui é o Espírito Santo. Não que ele seja menor do que Deus, ele é Deus. Mas a função do Espírito Santo é sempre glorificar Jesus, é honrar o Pai. Ele veio para isso. Ele veio habitar dentro de nós. A palavra fala lá em João 16, Jesus fala assim, porque o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas ele falará de mim. Ele vai contar para vocês tudo que eu quero que vocês aprendam, porque ele ouviu de mim. Então, a figura do servo aqui é o Espírito Santo. Então, quem está trazendo Kairós nesse tempo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o tempo do Kairós. Porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo vivendo dentro de nós. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, e Jesus e o Pai são um, e quando nós abrimos a nossa boca confessando Jesus, ele entra no nosso coração, então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, para nós podermos ver o Kairós. Esse poder já está conosco. Porque esse mover da Trindade, nesse tempo, ela está acontecendo. Amém até aí? Inclusive, para confirmar essa palavra, Jesus fala assim, porque nós iremos e faremos morada em vocês. Estava falando para os discípulos, quando viesse o Espírito Santo. Ele fala acerca disso, né? Então, o que o servo faz? Ele obedece. Então, o Kairós, ele vai mostrar para nós esse tempo de Deus, no funcionamento dele, ele vai mostrar o quê? Que, primeiro, existe uma palavra de Deus para a nossa vida, tá? Aí, a segunda parte é uma resposta sim, vinda de nós, acerca de crer que esse tempo específico de Deus vai acontecer. Independente do cronológico, ser a favor ou contra. Depende do nosso sim. E a terceira coisa é que, mesmo que tudo pareça contrário, o nosso coração vai estar inclinado a obedecer a palavra que já veio de Deus. Nós vamos ter um coração disposto a obedecer o que já veio de Deus. E não questionar se as coisas que nós estamos vendo, ou se o cronológico está a favor ou contra. E então esse servo, ele vai buscar, certo? Ele vai buscar, e a palavra diz assim, eu vou ler o trecho para nós entendermos como esse Kairós, ele funciona. Então, o servo, quando ele chega lá na terra, e ele vê que a terra da parentela lá, que tinha sido orientado pelo Abraão, então ele diz sim ao pai, certo? O pai fala para ele, vá. Ele foi, ele disse sim. E ele foi aonde o Abraão mandou. Quando ele chega lá, ele fala assim, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, por favor, dê-me sucesso hoje. Então, aqui nós vamos ver duas palavras-chave para Kairós. Sucesso é graça. Sucesso, aqui é reset, no grego. Né? No hebraico, não me pergunta porque eu não decoro. Escuta, errei. Reset é no hebraico. Reset é no hebraico e significa graça. E esse hoje é aquela palavra lá que eu não sei no hebraico, mas é o kairós do grego, né? Então tem a graça mais o kairós, elas andam juntas. Por quê? Porque a manifestação do kairós de Deus na nossa vida, ela nunca vai ser pelo nosso esforço. Ela vai sempre ser um mover do Senhor lá do céu para a nossa vida. Né? E aí ele diz assim, e manifesta hoje a sua graça para com o meu servo Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte, as moças da cidade estão vindo para tirar água, e a minha petição é, aquela que eu pedir um pouco de água do seu cântaro para beber, se ela me disser, sim, beba e também darei aos seus camelos, essa seja a moça que escolheste para ser mulher do seu servo Isaque. Quem ele está querendo já honrar aqui? O filho. Então, ele já demonstra a honra voltada Pai, Filho e Espírito Santo,
No caso, o Filho, Jesus. O Espírito Santo honrando Jesus, né? E nessa hora aparece a Rebeca, vai acontecer tudo aquilo lá, mas o que é maravilhoso é que, assim, pensa, ele era servo, não era alguém de, como é que fala? Honrado, vamos dizer ali no povoado, certo? Ele era um servo, que ninguém tinha visto aí. E a petição que ele faz, vamos dizer que ela é surreal. Além dele beber água, ele quer que encha 10 camelos, do tanto que eles fiquem saciados de água. Vocês imaginam o número de cântaros que essa menina tirou para saciar esses 10 camelos? Quer dizer, a petição dele é assim, uma coisa assim, eu não vou ter dúvida se a tua resposta for essa, porque é impossível que duas pessoas queiram fazer essa mesma coisa, né? E uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente tem uma palavra do Senhor e que ela aparece fora do cronológico, é que o Senhor não se importa que a gente peça sinal para ele. Porque aqui ele pediu um sinal que ia muito além do que uma pessoa podia imaginar que fosse acontecer de verdade. Mulher não falava com homem, muito menos com desconhecido, e ela se propõe a tirar para ele para os camelos. Mas quando há a sinceridade no coração para nós cumprirmos esse kairós que vem de Deus, porque com certeza todo kairós, ele sempre tem um propósito, que nós já vimos lá em Eclesiastes 3, há um propósito debaixo do céu. Então, o Senhor ele não vai negar esse sinal, porque ele entende que nós queremos alinhar aquilo que está dentro do nosso coração com o que já foi falado dele, né? E aí eu comecei a meditar sobre os kairós nas pessoas mais improváveis que podiam ter, né? Então eu vou falar de algumas aqui. E elas fazem parte da genealogia de Jesus, que é mais improvável ainda. Além delas participarem de um kairós tremendo do Senhor, elas ainda entram na genealogia. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já leram genealogia assim, com o propósito de entender alguma coisa dela lá, da genealogia, mas eu percebi que todas as mulheres são, assim, improváveis. Primeiro que mulher não participa de genealogia. Então, ela já foi colocada com o propósito de nós ficarmos alertas do porquê que elas estão ali, certo? Porque você olha a genealogia lá de Lucas, Lucas fala dos homens que estão. Mas Mateus, ele especifica as mulheres. E das mulheres, a única que escapa é a Maria. Embora ela seja improvável também, existe um kairós na vida dela. Mas eu falo da improbabilidade de quem eram essas pessoas. Porque a Maria, ela era serva. A palavra fala que ela foi agraciada, que ela achou graça aos olhos do Senhor. Que é como se nós olhássemos para Maria e nós víssemos assim, ela era bendita, mas ela tinha uma conduta de bendita. Né? Vamos alinhar desse jeito. Mas as outras que aparecem ali, elas não são bem assim. Então, vamos lá. A primeira que aparece é a Tamar. Tamar, nora de Judá. O que acontece com ela? Ela tinha casado com um filho de Judá, certo? E quando a pessoa morria, sem ter filhos, obrigatoriamente essa nora tinha que ser dada para o segundo filho, para o terceiro, para o quarto, qualquer que fosse, até que suscitasse descendência. Porém, o Judá enrola ela, depois que o último é pequeno, ele enrola ela, e ela descobre que, com o passar dos anos, esse moço já era moço, em tempo de ser dado em casamento, e ninguém fala nada. O que ela faz? Ela se finge de prostituta. E ela, então, fica num lugar estratégico, que quem passa ali é Judá, e Judá, achando que ela não era ninguém, porque ela está com véu, ela está coberta, ele acaba gerando um filho dela.
E ela, para que ele falou que ele não tinha como pagar, né, que o pagamento seria dado depois, ela fala assim, não, eu acredito, mas então você me dá e pede algumas peças dele, como garantia, que era o bordão, eu não lembro todas as peças, eu lembro que era um bordão, tinha mais uma outra peça lá. Se a Karina souber, alguém souber, pode interferir. Eu sei que eram 2 ou 3 peças, cada uma tem um significado, tá? Significado espiritual mesmo, com relação àquilo lá. E aí, ele vem para devolver o dinheiro, para pagar, e ela não existe. Não tinha prostituta ali. Aí, quando ela já está grávida, e era para ser apedrejada, certo? Porque, na verdade, ela não tinha marido, ia ser apedrejada. Então, ela recorre a ajudar, e ele chega para ela e fala assim, eu não acredito que você está desse jeito. Como que você pode fazer isso? Ela fala assim, do homem a quem pertencem essas coisas, aí, cordão e cajado. A quem pertencem esses objetos foi do homem de quem eu engravidei, e era dele. Então, pensa, a primeira que aparece na linhagem de Jesus é uma mentirosa que se fez de prostituta. É a primeira que aparece. Aí, logo em seguida, vem as 2 que eu vou tratar, porque o kairós dela, assim, é maravilhoso. A segunda que aparece, eu vou ler aqui, na genealogia, no versículo 5, fala assim, e então foi gerado um filho chamado Salmão, que gerou de Raabe a Boaz. Salmão e Raabe casam e geram Boaz. Bom, quem era Raabe? Ah, Raabe era prostituta de verdade, ela nem fingiu, ela era, né? Ela era prostituta de verdade, não ofício, havia né? fingimento. Já era profissão. Profissão, ofício, né? Recolhia E aí... Oi? pagava FGTS. Ó, é por isso que a gravação tem que ser em private. E então, o que acontece com a Raabe? Olha que coisa mais maravilhosa que é esse kairós de Deus na vida da Raabe. Como ele aparece essa graça. Em que tempo que a Raabe ela recebeu esse kairós de Deus? Bom, então vamos ver se ela segue as partes do kairós lá, né? O kairós é um propósito de Deus lá do céu, que vai ser cumprido aqui na terra, certo? Qual era esse propósito de Deus lá do céu? Jericó ia ser destruído, porque o povo ia começar a conquistar a terra prometida já fazia 40 anos, né? Já tinha sido prometida, aliás, que tinha sido prometida muito mais, foi prometida para Abraão. Mas o cumprimento dela estava acontecendo ao final desses 40 anos, e a primeira terra a ser conquistada, a ser destruída, na verdade, era Jericó, que estava no meio do caminho ali, de Canaã, passando o Jordão. Era a primeira. E aí, o que acontece? Para se cumprir isso daí, foram enviados, então, espias, e quem acolhe esses espias é Raabe. E aí começa a mudança da história de vida dela. Por quê? Sabendo que eles eram espias do povo de Deus, então Deus está no kairós. O que ela diz para eles? Lembra de mim quando vocês vierem destruir essa cidade, porque fui eu que dei a acolhida para vocês. Então, a palavra dos espias é: todos que estiverem dentro da sua casa serão poupados. Então, olha que coisa mais maravilhosa. No cronológico, o dia D, lá de Jericó, houve o quê? Destruição. Caíram os muros, o povo invadiu, no kairós de Deus houve salvação. Raabe foi salva. Porque ela declarou que ela acreditava no Deus dos espias. Porque ela fala, eu sei que vocês vão me destruir, porque eu tenho ouvido as coisas que têm sido ditas acerca de vocês desde que vocês saíram do Egito. Então, no natural, podia parecer que não tinha acontecido nada, tanto que ninguém desconfia que ela vai ser salva. Ainda mais uma prostituta.
Mas no Kairós do Senhor chegou o tempo da salvação na vida dela. Fora do tempo, porque era um tempo de destruição de Jericó. A segunda que nós vamos ver é a que vem logo em seguida. De Raabe foi gerado Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. Rute também não tinha nada a ver com o povo de Deus. A Rute era moabita. E eu fui pesquisar esse povo de Moabe. E esse povo de Moabe, ele é um povo que se originou da relação de Ló com a filha mais velha. Sabe quando elas embebedaram? Falaram, nós não vamos deixar herdeiro, não sei o que mais, eles embebedam ele. E daí as duas, elas fazem um acordo, né? Na primeira noite entro eu, na segunda noite vai você. A gente embebeda ele de novo e vai você. E da primeira filha, e a primeira filha engravida. E então, o Moabe é filho de Ló com esse incesto que acontece. Mas ainda, vamos ver, é um povo que se levanta contra o povo de Deus. Sabe quando? O rei deles mais famoso é o Balaque. O Balaque, ele paga para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Pensa se era para ter um moabita na genealogia de Jesus. Esse profeta, né? Ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, até que chega uma hora que ele falou assim para Balaque, não adianta que a hora que eu abro a boca, Deus põe as palavras na minha boca, eu não vou conseguir amaldiçoar. Eles já são abençoados. Mas ele tinha no seu coração o propósito de amaldiçoar. E uma moabita aparece na genealogia de Jesus. Só que a história do Kairós da vida dela é maravilhosa. Por quê? Ao contrário, né, do que aconteceu com a órfã, que decidiu voltar mesmo para o povo, ela faz uma declaração que mexe o reino espiritual. Quando a Noemi chega para ela e fala assim, volta para sua casa, como a órfã fez, né? Faz a mesma coisa. E Noemi até fala, volta para os seus deuses, Noemi fala. Né? Ela fala assim, não, porque antes o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Quando eles chegam em Belém, ela é a moabita diante dos homens, mas quando ela chega em Belém, diante de Deus, ela é do povo de Deus. O que ela disse para o Senhor? Sim. Quando tem o Kairós lá, né? Quando aparece o Kairós, aparece o quê que a gente viu? Que a gente tem que dar o sim para Deus. Ela fez esse sim para Deus. Pifou o meu coisa falhou? Não? É porque deu para mim vídeo pausado aqui. Ah. Então, o Kairós, ele teve o sim dela primeiro, e aí, quando contrário à situação, porque elas estão pobres, as duas são viúvas, ou seja, não tem a quem recorrer. Aí ela tem uma ideia. E a ideia dela é a ideia do povo de Deus. Vocês já perceberam isso? Que não é a ideia dos outros povos. Porque o único que tinha uma lei a favor dos estrangeiros e dos pobres era a lei do povo de Deus, que dizia que em qualquer lugar onde tivesse plantação, os rabiscos, que eram a colheita que tinha caído no chão, ela não poderia ser pega pelo dono da terra. Ela pertenceria aos pobres, para eles não passarem fome, e também os estrangeiros tinham direito de pegar. E ela chega e faz essa proposta, não é a Noemi que faz essa proposta para ela. Ela fala que vai fazer isso. Quem que deu essa ideia para ela? Quanto tempo fazia que ela conhecia as leis de Deus? Noemi podia ter contado para ela, mas esse detalhe de dizer que na colheita os rabiscos pertenceriam aos estrangeiros e aos pobres, será que era isso que Noemi contava para ela? Não, mas ela tem a consciência de uma coisa que vem de Deus,
de dizer, você não está desamparada. Tem uma porção para você. Vai atrás dela. E a fala dela, que foi o que eu anotei aqui, ela diz assim: deixa-me ir ao campo e eu apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Kairós e graça. Entrou de novo a junção dos dois. O tempo de Deus mais a graça. Lembra que o tempo de Deus na vida de Ruth está só no reino espiritual. Por causa do sim que ela falou, teu Deus é o meu Deus. Não apareceu nada na terra ainda. E aí ele fala assim, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Em sorte. Não foi a mão do Senhor que colocou ela lá. Não foi a manifestar dessa graça de Deus para pôr lá. Porque os campos, eles eram juntos, né? Cada um sabia o que colhia, mas os campos, eles eram um do lado do outro. Mas ela fica exatamente na porção de Boaz. E aí ela fala assim, quando ela chega lá, né, quando ela volta para Noemi, ela volta com um monte de coisas, então a Noemi, aí vem a segunda parte, né, que é da obediência. A Noemi, então, traz para ela uma instrução. A Noemi fala assim, olha, ela fala que ele é parente, né, do esposo dela, ele diz assim, ó, hoje é o tempo da cega lá, né, eles vão comemorar essa colheita. Então, a hora que terminar essa comemoração, você entre e você espere ele estar sozinho quando eles dormiam, né, ali no campo, lá no acampamento, lá que eles faziam da colheita lá, e a orientação dela é, você, depois que ele estiver dormindo, você descobre os pés dele e você deita aos seus pés. No judeu, né, essa tradição de descobrir os pés de uma pessoa e deitar aos pés dela significava clamar por proteção. Então, aquela pessoa, depois que acontecia isso, ela se sentia, não era uma obrigação de obrigatoriedade, mas assim, ela sentia uma obrigação dentro do coração de procurar saber se ela podia resgatar aquela vida. Se tinha como realmente ela proteger aquela vida. Né? Tanto que quando ele acorda, ele fala para ela assim, ó, não conta para ninguém o que aconteceu, mas eu vou tentar resgatar a sua vida. Quando fica sabendo quem era ela, porque os segadores já tinham falado. E ela, então, quando ela obedece, no ato dela ir até Boaz, quando ela descobre os pés e ela deita, né, que é a orientação de Ruth, ali é manifesto o kairós de Deus. Por quê? Porque tem a fala do Boaz. E o Boaz é a figura de Jesus, né? O Boaz, ele tem a figura de Jesus, é mais uma outra figura de Jesus lá no Velho Testamento. E vai resgatar quem? Alguém que não é ninguém para ser sua noiva. Quem é que não era ninguém? Nós, né? A gente não estava na aliança lá de Moisés. E se nós formos olhar o cuidado que o Senhor teve de colocar todas essas mulheres na genealogia de Jesus, porque todas elas apontam para a igreja. Porque a igreja, ela é formada por todos nós que não tínhamos o primeiro concerto. Nós não estávamos aliados ao primeiro concerto. Nós estávamos fora dele. Para o homem, né? Para o povo de Deus. Mas na genealogia de Jesus, o Pai já mostra que ele estava com os olhos na gente. Porque ele coloca essas mulheres, que são figura da igreja do Senhor, que ele vem resgatar, e elas estão na genealogia, sendo que são todas totalmente improváveis. Nenhuma delas estava cronologicamente no lugar certo, mas todas elas estavam no kairós do Senhor.
todas elas. E debaixo da graça, do reset. E é por isso que elas aconteceram. Porque não dependeu delas. Nós vamos ver que em todas elas houve o quê? Um resgate. Em todas elas houve um resgate. Não foi nenhuma delas que teve por esforço. Não foi esforço próprio delas. Foi só o atentar, dizer o sim para Deus, e não mais para aquelas circunstâncias que estavam em volta. E na hora que o Senhor fizer, entender e obedecendo em direção à palavra que foi trazida. Elas viveram na direção da orientação dada pelo Espírito Santo, com certeza. Então, hoje, né, eu fiquei pensando nisso, né, durante a noite, eu fiquei pensando, eu falei, o quanto será que eu tenho vivido no Kairos e não no Cronos? Quanta coisa que o Senhor tem falado e nós achamos assim, mas já passou o tempo. Porque é o tempo que nós olhamos daí é o tempo cronológico, né? Ou então nós dizemos assim, eu acho que isso daí já não é mais para mim. O Kairos, ele independe se há possibilidade ou não, se as circunstâncias são favoráveis ou não, se as coisas estão contribuindo para que isso aconteça ou não. Por quê? Porque quando o céu une com a terra, as coisas são manifestas independente do homem. Ela não depende do homem. Ela depende do propósito de Deus sendo cumprido aqui na terra. Amém? Então, era essa palavra que eu queria partilhar hoje. E tudo começou com uma mensagem logo de manhã. Não, deixa eu terminar uma coisa que eu esqueci. Eu falei para o Senhor, enquanto eu estava meditando, eu falei, Senhor, eu sei que tem alguém na palavra que é conhecedor dos tempos, né? Onde que está? Eu achei que era um dos filhos de Jacó, né? Fui procurar nos 12, nas promessas lá. Não é. Olha que coisa mais linda. Quando Davi, né, ele está naquela Ziclag lá, na terra de Ziclag, e que ele tinha saído para batalhar contra os inimigos lá, quando ele volta, tinham saqueado o lugar, lembra? Saqueado o lugar, levado as esposas, tinham levado os filhos junto, tudo, o povo fica desolado, quase que batem nele, né? Quase que apedrejam ele. E aí a palavra fala que se esforça no Senhor, ele se levanta e ele vai atrás e resgata tudo. Depois disso, a palavra fala que se levantou um grande exército das pessoas que se aproximaram, então, de Davi, a partir de Ziclag. E essas pessoas, elas vêm de todas as tribos, e elas se reúnem com Davi em Hebrom. E olha só o que se fala da tribo de Issacar. Falei, Jesus, eu quero isso na minha vida. Fala assim, ó. E dos filhos de Issacar, quem se achegou, né, para participar desse grande exército, eles eram destros, ou seja, conhecedores, na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, existe uma bênção de nós podermos ser esses conhecedores dos tempos, que vai além do tempo cronológico. É o conhecedor do Kairos de Deus. Né? Daí eu falei, Senhor, eu quero assim, dentro do meu coração, eu quero esse negócio de ser destro na ciência dos tempos, né? No conhecer dos tempos. Porque aqui o propósito era para que eles instruíssem a Davi como Israel deveria agir, como que aquele povo deveria agir, né? Lá, com Daniel foi assim também. Também, fala dele, que ele é conhecedor dos tempos, exatamente. Então, a gente pode orar isso ao Senhor, né? Senhor, a gente quer estar dentro do Kairos de Deus. Nós queremos estar dentro do seu Kairos. Não viver só na parte cronológica, né? Eu tenho me preocupado com isso com relação a mim mesmo. Eu falo assim, Senhor, o quanto do cronológico meu está passando e eu não estou vivendo o Kairos? Não porque o Senhor não tem, mas porque muita gente acaba se distraindo, né?
O viver com intencionalidade, ele é uma coisa que tem que ser um exercício diário. Aliás, não é só diário, não, né? Ele é diuturnamente, né? De hora em hora. Porque senão você perde algumas coisas durante o dia que você não precisava ter perdido. Né? E essa intencionalidade, ela mostra, assim, o voltar-se do nosso coração para aquilo que já está no coração de Deus. Né? E é isso que vai trazer a manifestação do Kairós. Né? Essa graça manifesta sobre a nossa vida, de nós conhecermos esses tempos que estão no coração de Deus, né? No coração do nosso Pai. Amém? Vou deixar aberto aqui, então. É só para eu ficar muda, já falei bastante. É uma benção essa palavra de hoje, porque ela não é resposta, mas ela condiz com a minha oração que eu fiz para Jesus, né? Porque eu fiz um propósito, não é campanha, é coisa minha assim que eu fiz, né? Eu falei assim, Jesus, eu estava vindo de uma outra cidade de carro, domingo, sábado. E aí Jesus falou, aí eu não sei assim por quê, sabendo, né? Veio assim, falei, mudança de ciclo, 21 dias. Eu falei, Jesus. Daí eu fui conversando com Jesus, eu falei assim, nossa, dizem que é 21 dias para mudar coração, 21 dias para mudar hábito alimentar, 21 dias para tanta coisa. Então eu quero 21 dias para mudar o meu ciclo de vida, né? Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que tem. Aí eu falei, só que eu não sei como que eu vou fazer isso. Portanto, me dá um jeito, eu não sei como é que é fazer, como é que é para fazer, quanto tempo, quantas horas, como é que eu faço? Como é que eu cronológico esse tempo? Eu falei bem assim, como é que é? Vou orar tantas horas ou tantos minutos por 21 dias? Eu não sei até estourar hábito. Eu quero fazer alguma coisa. E aí ele colocou no meu coração assim de 1 hora, né? De 1 hora. Só que era dia 5, sábado. Era dia 7, né? 7, sábado. Aí você, pois é, mas aí vai até dia 31. Não, não dá. Eu vim nessa conversa do Espírito Santo. Falei assim, bom, eu vou orar então por 21 dias, mas eu vou até dia 31, até mudar o ciclo da minha vida. E aí, na minha oração que eu estava fazendo, ontem, eu falei assim, nossa, eu estou com 45 anos, vou fazer 46 Espírito Santo agora. Falei, 46 anos, alguma coisa me diz assim, o que eu sei que não é tua voz, então se não é tua voz, tem voz estranha aí. Eu na conversa com o Espírito Santo. Deu ter o meu salão de beleza de novo e tal, 46 anos. Muita gente vai dizer que já é tarde, que não precisa e tal. Não, me levanta agora, eu vou viver no teu tempo. Só que eu não dei nome de Cronos né, e Kairos, enfim. Aí eu falei para ele, eu falei assim, me ajuda a viver o teu tempo hoje, que é o Kairos, né? E aí, então, hoje tu vem com essa palavra, então está respondendo várias coisas na minha conversa que eu tive com Jesus. Muito bom. É isso. A Tuca fica mudando lá a paisagem do quarto dela, eu fico me chamando a atenção. Não estou te ouvindo, Renata. Eu acho que a Tuca está em Nova York agora. Atrás é Nova York? Ah lá, viu? Sei lá. Sei lá. Elisa. Boa noite. Bom, eu quero colocar aqui um testemunho, mas ao mesmo tempo complementando aqui a palavra, que eu amo essa passagem de Ruth, e que incrível, né? Que representa ali Cristo e a noiva, né? E que eu queria colocar aqui dentro do que eu vivenciei. Eu vivi numa família muito, muito disfuncional, muito violenta. As mulheres eram consideradas
da pior maneira possível, do lado sexual. E eu cresci vendo aquilo ali, e era muito ruim. E aos 12 anos, eu comecei a estudar à noite para poder trabalhar, trabalhava na roça, e naquela época, na minha cidade, tinha aula de religião nas escolas. E foi dado ali como prova, matéria de prova, o livro de Ruth. A gente teria que ler e fazer a prova. E eu nem conhecia Deus, né, assim. E quando eu li essa história, eu fiquei encantada, fiquei maravilhada. Como eu já trabalhava na roça, pegando as espigas, aí que eu me incorporei Ruth de vez. E eu ficava naquele mundinho ali, aquela família violenta, cheia de coisas ruins, mas eu vivi Ruth. Eu trouxe essa história ali, eu creio que eu vivi esse Caróis aqui sem saber, e eu sonhava ali com o meu Boaz. E quando aproximava os rapazes perto de mim, eu já fazia aquela análise, não tinha as características de Boaz, eu já, tchau. Então, eu fui fazendo essa seleção. E, por incrível, no meu mundo, assim, durou muito tempo, mas hoje, analisando, foi muito pouco, de 12 para 18, que eu casei com 18 anos. Então, foi muito rápido, né? Naquela época, para mim, demorou um século. Mas, enfim, eu vivi essa história, foi incrível, dentro da minha família, trazendo para minha mãe, né? Somos 4 mulheres. As minhas irmãs repetiram a história da minha mãe, de marido violento, de prostituição, adultério e tudo. E eu parecia que eu não era filho da minha mãe. Sai completamente diferente. E trazendo essa história, eu conheci recentemente o livro, não sei se vocês já viram, que é 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Ele é baseado no livro de Ruth. Quando eu li esse livro, eu falei, uau, quanto de Ruth eu vivi. Muita coisa. Eu aconselho vocês lerem. Quem é casado, quem vai casar, já preparar. Incrível esse livro. Então, é isso. A história de Ruth, aí eu aprendi tudo ali com ela, a questão de amar a sogra como mãe, de me mostrar para a sogra como filha, tudo isso ali vai estar ensinando, foi assim, foi incrível. E eu trouxe esse Caróis de Deus para minha vida ali na história de Ruth. É isso. Ô, Elisa, qual que é o nome do livro, por favor? Eu já esqueci. Eu tenho ele em áudio, eu posto lá, mas é 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. O autor, esqueci o nome dele, mas é aquele pastor que morreu no acidente de avião, negro. Ah, tá. É o. Ai, Jesus, fugiu o nome. Eu sei qual que é. Eu tenho visto muita coisa dele. Miles Moore, alguma coisa assim que fala. É, alguma coisa assim. Eu só sei que ele morreu de acidente de avião e ele é negro. Isso, eu sei qual que Mas é. eu tenho o áudio, eu posto lá para você. Disso acabar. Quer ouvir aquele verdade. Gente, a Renata está falando só para mim ou para vocês também? Tá falhando para mim também. Também. Tá falhando. Renata, vai para perto do sinal. Do sinal que durante a Continua instável. Continua. Dirã? Oi, posso falar? A Renata ninguém está ouvindo, então acho que pode. Estão ouvindo? Não?
Eu tô ouvindo. Estou ouvindo, Adirã, pode falar. Ah, tá. É interessante a mensagem. Eu ouvi do início. Poucas vezes isso acontece. Mas hoje, como eu estou longe de casa, os afazeres não estão me prendendo, sabe? Já estou perfeita aqui. Quando a Renata falou sobre Boaz e Ruth, é o que nos prende, né? É uma história, assim, fascinante. E eu estava ouvindo uma mensagem, se eu não me engano, é do Joseph Prince, o nome dela é a diferença das duas alianças. A lei e a Não quer graça. nada. Não quer nada. Propósito. O propósito das duas alianças, né? E ele contou essa história, ele fala um pouquinho de Ruth e Boaz, e ele fala que Boaz é um tipo de Cristo, né? É um exemplo de Cristo na antiga aliança, e Ruth é o exemplo da igreja na nova aliança, ou seja, nós todas somos Ruth hoje. E nós, depois que Jesus consumou a obra, fez a obra na cruz, a gente foi para onde Jesus está, e o Cronos não deveria ser a nossa realidade em hipótese nenhuma. Nós deveríamos viver sempre no Kairos, porque é a vontade de Deus quem lidera, quem guia o povo da nova aliança, né? Nós somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Cronos já não deveria mais fazer parte de nós. Ele não fala isso, mas pelo que a Renata estava falando, as impressões que eu tive foi: nós que estamos na nova aliança, nós não deveríamos estar presos ao Cronos, porque Cronos fala de humanidade, e nós somos seres espirituais, e nós vivemos nas regiões celestiais, ou seja, o eterno não tem passado, presente e futuro. O eterno, ele é uma linha contínua, ele não tem essas oscilações. Quem tem passado, presente e futuro é o ser humano, é o homem que vive apenas o seu aspecto humano. E lá na EPS, nós tivemos um módulo que ele fala sobre o invisível, a vida invisível. E ele fez uma dinâmica lá, na realidade, eu vou pedir para que vocês acompanhem em mente. Ele falou assim, olha, a gente geralmente vive o nosso passado entre a data que a gente nasceu e o dia atual. Por exemplo, eu nasci em 1970, então o passado da Irã é entre 1970 até hoje, 2023, é o meu passado. Aí você lembra, olha e façam as contas do passado humano de vocês. Mas o passado cristão de vocês, ou seja, nós, na aliança, nós devemos voltar até a cruz. Porque antes de Cristo, ninguém era cristão. Hoje nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Então, o nosso passado vem de 2000, ou seja, de 2000 anos atrás até 2023. E, olha só, lá na Cairó, lá na EPS, ele ainda faz mais. Ele diz assim, olha, a cruz, ele abriu uma porta. Jesus na cruz, quando ele consumou a obra, quando ele fez tudo, ele abriu uma porta. Essa porta não tem fechadura. Ele é a porta que nos liga, que nos religou a Deus. Então, nosso passado não é nem na cruz. Nosso passado, aí a gente entra pela porta aberta, quando Jesus fez a obra lá na cruz, a gente entra por essa porta e nós vamos voltando. Chegamos no Jardim do Éden, a gente pensa que o nosso passado está em Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade. E aí a gente chega no Éden, fazendo essa mentalização, a gente chega no Éden, só que a gente continua voltando, a gente não para lá. E a gente diz, uai, mas não é aqui o início da humanidade? E aí ele diz, olha, nós
antes da fundação do mundo, já existíamos. Aí é para a gente fazer a mentalização de um grande coração. Antes da fundação do mundo, todos nós, cada um de nós, estávamos no coração de Deus. Essa é a nossa origem. Esse é o nosso viver. Nós, apesar de andarmos, interagirmos na Terra, no ano de 2023, e ainda estarmos sujeitos a Cronos, nós não deveremos ser assim. Nós deveremos ver a nossa origem na eternidade, antes da fundação do mundo. Do coração de Deus nós estávamos, e nós vamos continuar vivendo com Deus em Cristo, nas regiões celestiais, mesmo agindo aqui no mundo. Então, esse tema, Cronos e Kairos, é muito importante, e é muito importante para a gente saber também que nós somos convidados a sair do Cronos o tempo inteiro, pelo Espírito Santo. Olha, se você for guiado por mim, você vai sair desse Cronos. Se você for guiado por mim, você vai ver no Kairos. Kairos é o seu chamado. Foi para o Kairos que Cristo nos resgatou, nos comprou. Beijo para vocês.